Olá, meus irmãos, graça e paz. Nós vamos dar continuidade, irmãos, neste momento, a nossa aula introdutória que nós começamos na semana passada, da disciplina de teologia bíblica do Novo Testamento. Tá? Então eu quero pedir aos irmãos, portanto, que acompanhem essa exposição e depois eu vou passar a vocês então os slides posteriormente. Mas hoje, com esta aula de hoje, eu vou encerrar essa parte introdutória para que depois nós possamos adentrar aos temas do Novo Testamento conforme o nosso cronograma, tá bom? Quando se fala em teologia, eu já disse aos irmãos algumas vezes que o próprio termo teologia em si, ele se torna um termo, como que eu posso dizer, um termo inadequado, porque o estudo de Deus, essa palavra, ela vem do grego, os irmãos sabem, theos, Deus, e logos, estudo, então o estudo de Deus. Nós sabemos que não conseguimos estudar Deus em sua profundidade. O que nós estudamos? A revelação de Deus, aquilo que Deus revelou em sua palavra. Mas a teologia, ela nos traz, quando a gente pensa no estudo da revelação, a gente precisa entender que a teologia nos traz a ideia de estudo acerca da vontade de Deus. E pensando nisso, a teologia, ela consegue no seu formato, na sua forma de ser, atingir aquilo que nós chamamos de tempo. Ao mesmo tempo, a teologia, ela atinge o divino e o humano, porque ela atinge o eterno e o temporal, fala de coisas eternas, mas também fala de coisas temporais. A teologia, ocupando-se da revelação de Deus, ela portanto nos esclarece verdades acerca da revelação do Senhor. A teologia do Novo Testamento, de uma forma mais específica, é o estudo que enfatiza o conteúdo do Novo Testamento do ponto de vista teológico, tá? Então a gente precisa compreender isso, que a teologia do Novo Testamento, ela é o estudo que vai dar ênfase, portanto, ao conteúdo do Novo Testamento, tá bom? A teologia bíblica, ela vai diferir um pouco da teologia sistemática, porque a teologia bíblica, ela vai tratar de conteúdos mais, como que eu posso dizer, vai tratar, ao contrário da teologia sistemática, que trata sistematicamente os temas. A teologia bíblica, ela tenta trabalhar o conceito teológico de modo geral, e o específico na peculiaridade de cada um dos livros ou das cartas que contém o Novo Testamento. A sistemática, por exemplo, vai trabalhar temas como Deus, homem, a antropologia. Vocês já tiveram antropologia, vai tratar acerca do pecado, a doutrina da salvação, que vocês terão posteriormente. Então, o fato é que a teologia bíblica, ela vai organizar as conclusões que os intérpretes chegam a partir de uma pesquisa que nós chamamos de pesquisas exegéticas. Ou seja, quando a sistemática, ela vai sistematizar os temas, é porque antes desses temas, a teologia bíblica já forneceu os textos e as definições para a teologia bíblica. Então, pecado. O que é o pecado? Quais são os textos que falam sobre o pecado?
Isso a teologia bíblica vai fazer. Ou seja, sem a teologia bíblica, a sistemática não conseguiria trabalhar a revelação. Eu entendo dessa forma que não conseguiria trabalhar a revelação. Sendo assim, a teologia bíblica ela estuda e organiza as conclusões obtidas pela teologia exegética, ou seja, pela interpretação exaustiva do texto. Com isso, nós vamos compreender que só conseguimos dividir o Novo Testamento, separar os períodos, os temas contidos em cada uma dos evangelhos, das cartas, dos livros. Nós só conseguimos fazer tudo isso por intermédio do estudo da teologia bíblica. A teologia bíblica, ao contrário da sistemática, é indutiva. O que significa isto? A partir da pesquisa exegética, a teologia bíblica vai fazer afirmações. Nós dizemos que a teologia bíblica ela parte do específico para o geral. De um modo geral, a teologia bíblica ela parte da exegese de textos bíblicos como a afirmação primeira, daí vai elaborar afirmações acerca desse tema. Então, cristologia. Quais são os textos que nós podemos trazer acerca de Cristo, da doutrina de Cristo? A teologia bíblica vai nos fornecer esses textos. Ou seja, é a partir dessa indução, dessa busca pelo texto que nós vamos conseguir o material que a sistemática depois vai utilizar para separar esses temas que tanto nós estudamos no decorrer da história. Dessa forma, há uma divisão da teologia. Teologia bíblica do Antigo Testamento, os teólogos dão ênfase às profecias, à revelação no Antigo Testamento relativos à vinda do Messias, tá? E da missão de Jesus Cristo. E a teologia bíblica do Novo não se ocupa da profecia, mas sim do cumprimento dessa profecia, tá? Não há uma teologia dessa forma, elas são divididas nesses dois aspectos, tá? Elas são divididas entre Antigo e Novo, promessa, cumprimento. Promessa no Antigo e cumprimento no Novo. Esse é o fantástico da teologia bíblica, que vai conseguir fornecer para nós esses dados tão importantes para que, ao estudarmos o Novo Testamento, nós tenhamos elementos maravilhosos acerca da obra redentiva de Cristo, do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à divisão, dividida em dois polos, teologia bíblica do Antigo e do Novo, promessa e cumprimento. Agora, quando se fala de uma classificação, divisão a gente entende, Antigo e Novo. Agora, quando se fala de classificar a teologia, eu diria que não tem como nós fazermos não há como termos uma teologia bíblica unificada. Aí você pergunta, como não? Então nós não temos uma teologia harmônica, nós não temos uma coerência teológica? Não é isso. Quando eu digo que não há uma teologia bíblica unificada, eu estou dizendo que o que há são diversas teologias na tradição. Com isso, eu vou dar um exemplo para você. Paulo tem uma teologia própria. Os evangelhos têm uma teologia específica. Pedro também. Cada uma dessas cartas e desses evangelhos, eles têm suas teologias de acordo com os métodos de pesquisas que esses irmãos no passado se utilizaram. Lucas, por exemplo, quando ele vai apresentar
a Atos dos Apóstolos, ele vai dizer que essa apresentação que ele está trazendo foi a partir de uma pesquisa acurada que ele teve, ou seja, ele teve um processo de pesquisa grandiosa para que ele pudesse apresentar a Teófilo o conteúdo final daquela obra. Então veja, é nesse sentido que eu estou dizendo. Cada autor teve o seu método de pesquisa. Claro, nós entendemos que tudo isso por meio da inspiração. Entendemos tudo isso, tá? Não estou tirando aqui o aspecto inspiratório, o aspecto de que Deus inspirou os servos do passado. Mas eu estou dizendo que dentro das suas, do perfil de cada um, Deus, portanto, se utilizou desses servos de Deus para que, com métodos diferentes, eles pudessem, então, empregar esses métodos para ter o que nós temos hoje. No Novo Testamento, a teologia de Mateus, de João, de Paulo, a teologia de Lucas. Para ficar mais claro, quando você vai estudar a teologia de Paulo trabalha muito em Efésios, por exemplo, a teologia da igreja. O que é a igreja? A ênfase em Filipenses é a teologia da alegria.